instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muito amor, com muito carinho, que nós estamos reunidos mais uma vez, em nome de nosso Pai, para a execução de mais uma tarefa, para mais uma oportunidade de estudo, de compartilharmos o conhecimento que a doutrina nos oferece. Hoje nós teremos o tema Ide as ovelhas perdidas na casa de Israel. Quem vai fazer para a gente a explanação do nosso Milton. A referência bíblica vem de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 5 ao 15. Desde já, a gente já agradece ao Milton, agradece também a presença de cada um de vocês aqui. Vamos aproveitar o ensejo para fazermos a prece inicial e nos organizarmos, para que o estudo seja muito proveitoso a todos nós. Querido Pai de amor e bondade, nós lhe agradecemos imensamente a bendita oportunidade que tem nos oferecido a tecnologia que nos une e aplaca a saudade entre nós. Agradecemos a presença de cada um dos nossos irmãos aqui hoje, e dos seus familiares. Agradecemos ao Mestre Jesus, o Cristo Salvador, o nosso exemplo de conduta. A Irmã Maria, a Mãe Santíssima, escola de socorristas. Aos nossos mentores, aos Espíritos de luz, que colaboram abnegadamente para que essa tarefa ocorra de maneira serena. E damos, Pai, as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós. Os irmãos que estão em situação de rua, os irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias. Isso aqui falta a fé, a esperança e a luz única, fácil de cada um de nós. E conosco hoje, agora e sempre, Senhor, Milton, muito bem. Obrigado mais uma vez pela presença. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. O nosso esforço de aprender um pouco mais, o nosso esforço de buscar no Evangelho orientação para as nossas vidas. E o assunto hoje é muito importante porque revela para nós o planejamento do trabalho espiritual, o planejamento do alto, com relação à divulgação do Evangelho, com relação ao estabelecimento dos padrões do Evangelho aqui no nosso planeta. Então, eu vou reler aqui o trecho do Evangelho para, em seguida, nós iniciarmos o comentário. Então, em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 15, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes,
nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra são 2 cidades que foram destruídas por causa do pecado. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom, sim. Beleza. Ok. Então, nós vamos vendo ainda em Mateus, porém, no capítulo 15, avançando aí 5 capítulos, quando Jesus afirma, e ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus declara que o trabalho dele aqui no plano físico, o trabalho dele na terra, era para com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele focou nesse trabalho. E nós vamos ver que Jesus teve, em alguns momentos, contato com pessoas que não eram das ovelhas perdidas de casa de Israel. Nós vamos ver aí a mulher cananeia, o episódio da mulher cananeia. Talvez o episódio da mulher cananeia seja o que mais evidencia isso, né? A Cananéia seria hoje o Líbano. Então, Jesus estava fora de Israel, estava na região chamada de Cananéia, que hoje conhecemos como Líbano. E ali, uma mulher que tinha uma filha doente, insistia com ele para poder curar, porque, segundo ela, a filha estava tremendamente obsidiada. E Jesus, tentando se afastar, mas a mulher gritava, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então os apóstolos intercederam e pediram, Jesus, ela está gritando muito, ela vai nos procurar o tempo todo. Então, Jesus se aproximou dela e disse, não convém dar aos cachorrinhos o alimento dos filhos. Mas ela respondeu, e essa resposta dela mereceu a ajuda de Jesus. Ela respondeu, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então nós vemos aí um gesto de humildade, e nós vamos ver um gesto também de bondade de Jesus, atendendo a mulher cananeia. Um outro episódio também que acontece com Jesus são com relação aos 2 endemoniados gadarenos. Gadara, nós sabemos que é uma das 10 cidades, né, da Decápolis. E, então, eles não eram judeus, eles eram gregos, porque a Decápolis está na Grécia. E Jesus foi expulso daquele lugar pelos moradores. Jesus foi expulso pelos moradores. E nós temos também um outro episódio que acontece com a mulher samaritana, que Jesus atende, né? E ela questiona, porque ela diz que os samaritanos não conversam com os judeus, e que os judeus acham que só se deve adorar no templo
e os samaritanos acham que só deve adorar no Monte Gerizim. Aí Jesus fala com ela, olha, vai chegar o dia que Deus não quer que aqueles que o adorem nem no monte e nem no templo, mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então nós temos esses 3 episódios com Jesus e aqueles que não são aí das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que Jesus foi constrangido a atender pela necessidade e pela súplica, né? Mas Jesus orientou os 12, né? Orientou claramente, não entre entre os gentios. Os gentios, para quem não sabe, é uma expressão usada para indicar os estrangeiros. O judeu sempre foi muito orgulhoso, porque naquela época era o único povo que acreditava no Deus único. Todos os outros povos eram politeístas. Então, eles se orgulhavam muito disso, e ele chamava os estrangeiros de gentinha. E daí vem o nome que nós conhecemos como gentios, mas são estrangeiros. Né? Então, Jesus instrui os 12 com relação ao evangelho e diz para eles para trabalhar com os judeus, né? Para os judeus que estão afastados do judaísmo, por motivos diversos, perseguição, insatisfação, desilusão. Mas Jesus pede para eles para trabalhar com os judeus e orienta a se manterem afastados dos samaritanos, porque os samaritanos, inclusive, houve um cisma, né, uma separação entre as tribos, e a Samaria era ali a capital das tribos dissidentes. Então, era praticamente considerado inimigos dos judeus, apesar de fazer parte das 12 tribos. E naquela região da Samaria tem um campo onde ocorreram muitas batalhas, chamado Campo do Armagedon, né, porque os inimigos de Israel entravam por ali, porque não encontravam resistência por parte dos samaritanos. Eles não se interessavam em proteger a Judéia, onde é a capital, Jerusalém, onde fica o templo, né, onde tem também as riquezas de Israel. Então, os samaritanos deixavam a coisa acontecer e sem se preocuparem muito. Então, ali no campo do Armagedon, ocorreu no passado, grandes batalhas, né? Muito bem. E os gentios, os estrangeiros, são, por formação cultural, politeístas. Ou seja, eles acreditam em vários deuses, o que é contrário à crença do judeu, né, que é monoteísta, acredita no único Deus. E na época, o único povo na face da terra que acreditava no único Deus eram os judeus, pelo menos é o que se tem conhecimento, né? E também Jesus esclarece para eles que eles devem ensinar o evangelho e devem curar os doentes do corpo e do espírito, de forma gratuita, agindo sem discussões, agindo sem desentendimentos, mas pregando o evangelho, ensinando o evangelho e anunciando a chegada do reino de Deus, o advento do reino de Deus, isso em clima de harmonia, em clima de paz, nunca em clima de desavença, de afronta ou de desarmonia. E nós vamos encontrar aí nesse trabalho de Jesus 2 figuras da máxima importância, que é José de Arimateia, que era senador. José de Arimateia era senador, pessoa da altíssima importância. E também Nicodemos. João diz que Nicodemos era um dos principais, era um príncipe judeu, né? Então, os principais do templo, naquela época, era chamada de príncipe dos judeus. E relata que ele era um dos sacerdotes do templo. Então, aconteceu numa noite, quando Nicodemos saiu da sua casa,
desceu o monte Sião, atravessou o ribeiro de Cedron e subiu até o Morro das Oliveiras, onde ele sabia que Jesus estava com os apóstolos. Chegando lá, uma tocha bruxuleante, fraca, iluminava fracamente o ambiente, onde a maioria dos apóstolos já estavam deitados, dormindo, porque já era tarde da noite, mas Jesus, apoiado numa rocha, estava orando. E Nicodemos, de longe, sem graça, envergonhado, sem jeito de chegar, ficou observando de longe. Em determinado momento, Jesus se levanta e diz: Nicodemos, aproxima-te, eu estou justamente te aguardando. E Nicodemos, então, fez algumas perguntas para Jesus, e ele disse: Jesus, sabemos que o Senhor é mestre, vindo de Deus, porque ninguém consegue fazer as coisas que o Senhor faz se não for orientado e conduzido por Deus. Mas Jesus responde para ele com muita naturalidade: olha, Nicodemos, eu digo para você, que nós fazemos o que sabemos e agimos conforme a orientação divina. Aí Nicodemos disse: mas Jesus, eu tenho uma dúvida muito grande, porque o Senhor disse que é preciso nascer de novo. Eu não entendo, como posso eu, 65 anos de idade, já velho, nascer de novo? Jesus respondeu: Nicodemos, me admira muito, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, porque eu te afirmo que se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque nascer da água é viver novamente as multi-reencarnações. E nascer do Espírito é a renovação espiritual que ocorre em cada reencarnação. Então, Jesus, diante da surpresa de Nicodemos, relatou para ele: Nicodemos, aquele que é nascido da carne também precisa nascer do Espírito, precisa renovar, porque aquele que é nascido da carne e nascido do Espírito entrará no reino dos céus. E não te admira, Nicodemos, de eu ter te dito isso, porque é preciso sim nascer de novo, porque o Espírito, Nicodemos, é qual o vento. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nenhum de nós sabemos de nossas vidas passadas. E muitos de nós não sabemos também como serão as nossas vidas futuras. E o tempo passou e Jesus continuou no seu trabalho, e Nicodemos, com medo dos judeus, continuou no templo, no seu trabalho, no seu serviço. E aconteceu que os sacerdotes destacaram alguns soldados do templo para prenderem Jesus, para apanharem Jesus e lançaram mão de Jesus. E os servidores foram, então, a chamado dos sacerdotes e fariseus, em reunião, e perguntaram: você não trouxe Jesus? Por que vocês não trouxeram Jesus? Vocês não apanharam ele em alguma falha, em alguma fala dele contrária às leis de Deus? Esses soldados disseram: olha, nós não trouxemos porque nós ficamos envergonhados, porque nunca vimos um homem falar como ele. Então, os fariseus, nervosos, irritados, disseram: mas então, vocês também foram enganados por ele? E Caifás perguntou: tem por acaso algum principal dos sacerdotes envolvido com Jesus? Neste momento, Nicodemos levanta e diz: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir o que ele tem para dizer, sem ter conhecimento do que ele faz? Irritados, todos foram para casa. Mas o tempo passou e as coisas aconteceram. Jesus foi crucificado. E Marcos diz no seu evangelho que o senador José de Arimateia ousadamente foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus para sepultar. Pilatos concedeu, e Pilatos e Nicodemos
Pilatos e Nicodemos, ovelhas desgarradas de Israel. Organizaram, adquiriram um túmulo para Jesus num jardim, no horto, que ficava por ali perto mesmo do monte onde Jesus foi crucificado. E Nicodemos teve um gasto, porque ele comprou as essências aromáticas, mirra e aloés, para preparar o corpo de Jesus conforme a tradição dos judeus. E José de Arimateia adquiriu o túmulo. Então, os dois juntaram suas economias para proporcionar um enterro, um sepultamento, dentro dos padrões das tradições judaicas, do mestre e amigo Jesus que havia desencarnado. Então, Jesus enviou os 12, pedindo para eles, para procurar as ovelhas desgarradas, porque não adiantaria o trabalho de outra forma. As pérolas não poderiam ser atiradas aos porcos, porque eles não as receberiam. A semente julgada na terra fora da época não produz. Precisa ser julgada na terra no momento certo. E naquele momento, somente as ovelhas desgarradas. E os ícones das ovelhas desgarradas eram justamente José de Arimateia e Nicodemos. Mas outros também, né? Outros também. E Jesus ensinou para os discípulos: não vades procurar os estrangeiros, não vades nas cidades dos samaritanos, mas ides às ovelhas perdidas, aqueles que estavam desalentados. E Allan Kardec fala no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, ele diz: na época de Jesus, a casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos vizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova do Evangelho não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Em seu foco, e toda parte e todos os homens são irmãos, mas também os gentios já não são um povo. Os gentios são apenas uma opinião. Hoje em dia, os gentios são uma opinião que se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Então, já não são combatidos com armas, mas com a força das ideias. Então, os gentios, os samaritanos de hoje em dia, são pessoas, não são povos, são pessoas materialistas, pessoas contraditórias, contrárias ao Evangelho, que ainda existe até hoje. E Allan Kardec continua explicando. Considerando, porém, a época, vemos que as instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, evitando povos estrangeiros. Que motivo justifica essa orientação, então? Como podemos entender Jesus dar essa orientação? E o motivo é muito simples. Os seus discípulos não possuíam conhecimentos das religiões estrangeiras, porque os discípulos conheciam apenas a religião deles, a religião judaica, né? E os ensinamentos da lei judaica. Eles, os discípulos, deveriam focalizar suas pregações aos irmãos de raça, aos quais estariam mais habilitados para receber as instruções do Evangelho, os quais os próprios discípulos estariam em melhores condições para explicar. Então, importa considerar também que Jesus, de certa forma, estava submetendo os seus discípulos a um teste, treinando os seus discípulos para futuras lutas que enfrentariam, lutas que teriam de passar na difusão do cristianismo.
Então, o nascimento do cristianismo é marcado pela rejeição do povo escolhido. O povo judeu rejeitou o cristianismo. Somente as ovelhas desgarradas da casa de Israel estavam prontas para receber os ensinamentos de Jesus. E nós vamos ver a rejeição do povo judeu, no capítulo 1 de João, nos versículos 9 até o 11. E ali estava a luz verdadeira, a luz que ilumina o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E nós vamos ver no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, apesar da rejeição, apesar das perseguições, o Evangelho se tornou a palavra de Deus que se tornou viva entre nós. E veio com glória, cheio de graça, de bondade, de sabedoria e verdade. Então, Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, nos informa que durante algum tempo os discípulos se dedicavam ao aprendizado junto de Jesus e que os discípulos também eram espíritos de uma boa condição espiritual, a razão pela qual atenderam ao chamado de Jesus, uns até procuraram Jesus, né? Estavam já preparados para assimilar as lições que Jesus iria ministrar para eles. Não só pelas palavras que Jesus falava, mas também pela energia que Jesus expelia, pelo exemplo, pela vida de Jesus. E fortificados, motivados pela fé de Jesus, que Jesus acendera no coração dos discípulos, eles estavam, sim, preparados, mesmo antes de reencarnar, para continuar a obra evangélica, conforme continuaram. Muito bem. E nós vamos ver, então, as definições que já vimos quando dissemos que as ovelhas perdidas são as pessoas afastadas do judaísmo, por vários motivos, por desalento, por não acreditar mais nos sacerdotes, por ver as intrigas. Nós vamos ver os gentios, que são os estrangeiros, idólatras por cultura, né? E nós vamos ver os samaritanos, que por motivos diversos criou ali um cisma entre as tribos e Samaria tornou-se a capital das tribos dissidentes. E Rigonati ainda nos informa que os israelitas eram naturalmente indicados para primeiramente receber o evangelho, dado ao longo preparo espiritual que a lei de Moisés os tinha submetido. Então, era o povo escolhido. Era o único povo na face da terra que tinha condições de receber Jesus, de receber os ensinamentos de Jesus. Então, dirigindo-se a eles, os discípulos encontrariam um terreno propício à semeadura. Era, então, aquilo que nós já sabemos, que nós temos a certeza por intuição, que os apóstolos de Jesus seriam os profetas antigos que trouxeram a palavra e que vieram trazer, na continuidade da sua missão, o evangelho de Jesus ao povo que tanto sofre até hoje. Então, a história nos relata que muitos judeus estavam insatisfeitos com seus sacerdotes, marcadamente voltados para práticas exteriores, aos rituais, longe da verdadeira fé. O profeta Joel diz no versículo: estou indignado, palavra do Senhor, estou indignado com este povo, que me honra com os lábios,
mas cujo coração está distante de mim. Então, as intrigas religiosas existentes, as perseguições, a servidão a Roma, os sacerdotes serviam ao inimigo do povo, os acordos políticos. Então, o povo se mantinha afastado das sinagogas. Muitos já se afastavam. Outros iam com medo das perseguições, mas já não tinham mais a mesma fé, a mesma convicção. E existiam também os judeus que já não se contentavam mais com as práticas do judaísmo. Já estavam saturados, julgavam essas práticas como sendo falsas, inadequadas e sem sentido, principalmente o povo samaritano. O povo samaritano era considerado dissidente. E o samaritano, então, conforme nos diz Allan Kardec, após a separação, após o cisma, né, constituiu a capital do reino de Israel, do reino dissidente de Israel, dissidente das 12 tribos. Então, os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. São estados do mesmo país. Nós temos a Judéia, a Samaria e a Galiléia. Jesus nasceu em Judá, na Judéia, em Belém de Judá, mas como ele viveu a vida toda, ou quase toda, em Nazaré, na Galiléia, ele era chamado de Nazareno. E os sacerdotes não entendiam, porque eles diziam, nunca veio nenhum profeta da Galiléia. Como é que esse homem aparece? É porque eles não sabiam que Jesus não era galileu, eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, a cidade do profeta Davi, de onde as profecias diriam que nasceria o Messias. E Jesus não fez questão nenhuma de contar para eles. Olha que coisa interessante, né? Então, havia uma aversão profunda, datando desde a separação dos povos judeus, dos povos israelenses, com a divisão das 12 tribos. E nós vamos ver que os samaritanos, somente do Velho Testamento, que é a Torá dos judeus, eles só admitiam 5 livros, que é a Gênese, o Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. E eles rejeitavam os outros livros. Os samaritanos não aceitavam. E os judeus consideravam os samaritanos como povo herético, o povo que não aceita as orientações divinas. Então, o caminho dos gentios, né, os estrangeiros, que eram menosprezados pelos judeus, o caminho das gentes, representam, no texto evangélico, a comunidade dos povos estrangeiros que viviam próximos aos judeus, considerados, então, pagãos. Eram politeístas por formação cultural. Então, os samaritanos, como os gentios, também eram politeístas. Então, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, Pedro explica: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, Pedro, no versículo 4 da sua primeira carta, diz sobre os gentios, sobre os vícios, né? E diz que isso já é o bastante, já chega. Não podemos continuar com esses hábitos. Allan Kardec, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nos explica: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vidas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Então, aí nós vamos ver Jesus falando que a missão é a humanidade toda. Se, portanto, diz aos seus discípulos que não veio para os pagãos,
Não é porque Jesus desdenhe dos pagãos, não é que ele não considere os pagãos, não é que ele não se preocupa com a conversão deles, mas é porque, para os judeus, seria mais fácil, porque os judeus já esperavam o Messias, porque os judeus já estavam preparados pelo conhecimento do Pentateuco de Moisés, pelos profetas, para acolherem a palavra de Jesus. Com os pagãos, com os gentios, seria tudo muito mais difícil, porque não teriam ali a base necessária para entender os ensinamentos de Jesus. Teria-se que construir essa base. E uma coisa muito grave, os apóstolos não tinham cultura, não tinham uma bagagem satisfatória para poder ensinar a quem não conhecia o Pentateuco sobre as verdades do Pentateuco dos judeus, sobre as verdades da Torá. Então, podemos dizer que as ovelhas perdidas de Israel representam as pessoas que possuíam uma base muito boa de espiritualização. Eram as ovelhas perdidas. Estavam perdidos porque não encontraram na sua fé religiosa, que adotaram como norma das suas vidas, não encontraram ali as respostas e as indagações de que precisavam para o seu crescimento espiritual. As respostas que ansiavam não encontraram ainda ali na prática do judaísmo. E os gentios? Gentios representa hoje, conforme Allan Kardec nos traz, as pessoas contrárias, as pessoas opostas às ovelhas perdidas da casa de Israel, opostas àquelas que buscavam a espiritualidade. Allan Kardec nos explica que os gentios são os materialistas de hoje, os descrentes, os vazios de convicção, e eles estão num estágio evolutivo onde o que manda são os prazeres da matéria, as sensações, o gozo dos sentidos e nada mais. São pessoas que ainda não estão habilitadas à verdadeira transformação espiritual, por força, por falta do piso evolutivo em que ainda se encontram. Então, Jesus sabia disso. Jesus sabia disso e ele, então, deu as instruções de que precisavam os seus apóstolos para realizar os ensinamentos do Evangelho. E Jesus disse, com relação à cidade dos samaritanos, Allan Kardec nos explica que são aqueles discutidores, são os discutidores religiosos, dissidentes, polêmicos, que procuram as polêmicas, ao invés de procurar o sentido moral, o ensinamento moral das orientações. E eles estão por toda parte, discutindo, e não colocam em prática aquilo que já sabem, não colocam em prática aquilo que já conhecem, e misturam com aquilo que eles conhecem de espiritualidade com as suas próprias ideias, com seus próprios sentimentos, deturpando assim a doutrina do Evangelho, deturpando assim a doutrina espírita, porque nós temos também os gentios e os samaritanos no meio espírita. E nós vamos ver com Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 10, quando Jesus ensina: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça dastes, de graça recebeis. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então nós vamos ver aí que toda pregação, toda orientação espiritual tem um único sentido, tem um único objetivo: despertar as pessoas, atrair o interesse das pessoas sobre um ponto, sobre aquilo que eles precisam escutar, sobre aquilo que vai ser da máxima importância para a vida, não somente deles, mas de todos nós. Então, com Jesus,
a pregação toma, então, um outro patamar. Porque a pregação já não são só palavras, são força irradiante que alcançam a personalidade, o ponto mais alto das personalidades humanas. E a pregação é seguida ainda pelos exemplos e é seguida também pelas curas. Então, é um momento assim de grande espiritualidade, onde a força e a energia de Jesus irradia em torno daqueles que estão em volta dele. As orientações alcançam o mais alto nível da casa mental de cada um, e as curas, testemunhando para os céticos, ali a olhos vistos, o poder de Deus sobre as enfermidades, o poder de Deus sobre os elementos materiais. Então, Jesus ensinou, a missão é essa: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, e revela que o quadro das enfermidades existentes no mundo, o imperativo de ordem divina, curar, limpar, ressuscitar, expulsar demônios, indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, como acontece hoje nos centros espíritas, como acontece hoje em todos os templos cristãos, onde Deus está presente, onde Jesus está presente, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente a necessidade do atendimento dos desajustes da alma e do corpo. Porque mente sã, corpo são, conforme diziam os antigos romanos. Atuando no espírito, o corpo encontrará cura. Então, a capacidade de expulsar demônios começa no esforço de cada um, de cada doutrinador, de cada orientador espiritual. O esforço, a capacidade de orientar, de conduzir e de acolher. Naquela época falava expulsar demônios. Hoje, na doutrina espírita, temos uma noção um pouco diferente, mas é um trabalho de acolhimento do desencarnado e do encarnado. Então, o trabalho perseverante do doutrinador, a limpeza mental, tirando da mente resíduos de concupiscências, de sensualidade, de maldade, é um trabalho perseverante, dia após dia, selecionando os pensamentos, aquilo que alimenta a sua mente, aquilo que alimenta o seu corpo. Então, nós vamos lembrar que a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, para todos nós, principalmente para aqueles que estão na tarefa doutrinária, abre aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Então, são orientações que Jesus passou para os seus apóstolos. E nós somos discípulos de Jesus, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós somos discípulos de Allan Kardec, porque somos seguidores de Allan Kardec. Então, estamos no caminho. Essa orientação vale para nós. Vale para nós. Não adianta procurar aquele que não quer. É perda de tempo. Vamos procurar aqueles que querem. Ou melhor ainda, vamos deixar que aqueles que querem nos procurem. Melhor ainda. Então, essas são as ovelhas perdidas, que buscam socorro, que buscam orientação no centro espírita. E o povo está sofrendo, porque a lei de causa e efeito está agindo em todos os ângulos da vida. O povo está carecente de orientação. Então, dai de graça o que de graça recebeu, orientou Jesus. Toda doação deve ser espontânea. Não podemos esperar nenhuma retribuição, nenhum agradecimento, mas os condicionamentos humanos impõem para nós
para muitos, né, impõe para muitos a necessidade de uma recompensa material. Mas Jesus é claro: fazei o bem, dai de graça o que de graça recebeu, porque a graça vem de Deus. As energias da cura vêm do alto, não são nossas, somos apenas instrumentos. Então, precisamos ter em mente que nós, os médios, os orientadores, os doutrinadores, são instrumentos do alto. E precisamos, então, não esperar nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de agradecimento, nem mesmo um muito obrigado. Muito pelo contrário, poderemos sofrer a ingratidão, porque as crianças acham que é obrigação o que os pais fazem para elas. As crianças espirituais não sabem agradecer. Então, poderá acontecer de recebermos pedras, como Jesus recebeu, como todos os apóstolos receberam, como os primeiros cristãos, os mártires, receberam, também podemos receber pedradas. É natural que seja assim, porque assim trataram todos os profetas que vieram antes de nós. Isso é um sinal de que estamos no caminho certo, porque quando o mundo nos lisonja, quando o mundo nos bajula, quando o mundo nos traz homenagens, precisamos ficar atentos, porque são as trevas agindo, querendo nos derrubar pela vaidade, pelo orgulho. Então, vigilância. Então, não podemos esperar nenhuma recompensa, nem material, nem mesmo sentimental. Portanto, não podemos comercializar com os dons espirituais, porque eles não são nossos, eles são espirituais, eles são do alto. E o Mestre Jesus desvincula o trabalho espiritual de qualquer tipo de recompensa. Ele nos diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Então, não receba dinheiro pelos trabalhos espirituais. Os bens materiais são valores necessários no contexto da vivência de cada um de nós. Por serem imprescindível, deles necessitamos, mas precisamos ter o cuidado. Jesus também precisou. Quando Jesus veio ao mundo, o pai era muito pobrezinho, a mãe também. Então, logo nos dias que Jesus nasceu, vieram 3 reis enviados por Deus, representando os povos da terra, todas as raças da terra, trazendo ouro, incenso e mirra. Recursos de que a família, a Sagrada Família, precisava. Tanto é que poucos meses depois, o pai de Jesus, José, foi avisado, um grande médio José, foi avisado: olha, pega o menino e foge com ele para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Então José se viu forçado a fugir de madrugada. Ele, Maria e Jesus fugiram e foram para o Egito. Imagina, a distância entre Belém e o Cairo dá mais ou menos 250 quilômetros, passando pelas montanhas, trilhas cheias de ladrões, cheias de criminosos. Então é mais sensato pensar que José usou o tesouro que os reis lhe deram para Jesus, para ir de barco, né? Ir de caravana até o porto, e do porto tomar um barco para ir para o Egito. E lá Jesus ficou até os 6 anos de idade. E cumpriu-se a profecias, que dizia: ele foi dado entre os egípcios, entre os estrangeiros. Então, o possuir é uma necessidade, porque o nosso corpo possui necessidades. Precisamos de roupa, de alimento, de agasalho, de uma cama. O problema não são o necessário, o problema é o supérfluo, porque o necessário varia muito de pessoas para pessoas. O necessário varia muito de pessoa para pessoa. Então, através do trabalho profissional, o Criador encaminhará para nós os recursos de que precisamos.
Não precisamos cobrar o níquel que seja, por nenhum atendimento, por nenhuma obra de caridade. Então, ouro, prata, cobre, alparcata. Alparcata, para quem não conhece, é chinelo, né? Sandália, chinelo, túnicas, em determinados momentos, perfeitamente dispensáveis, se são em duplicidade, se estão em quantidade além do necessário. Precisamos, sim, buscar a natureza espiritual, a revelação espiritual do nosso trabalho no bem. E o Ato dos Apóstolos traz para nós, no capítulo 3, referente ao dai de graça o que de graça recebeu. Quando Pedro e João estavam se dirigindo para o templo, e lá na porta do templo havia um paralítico que todos os dias pedia esmola. Paralítico naquela época era chamado de coxo. Todo dia pedia esmolas. E naquela hora Pedro e João estavam passando, ele pediu. Porém, Pedro e João levaram a voz ao paralítico e pediu para que o paralítico olhasse para os olhos de Pedro. Então, quando o paralítico olhou para os olhos de Pedro, Pedro disse para ele: meu filho, eu não tenho prata e nem ouro também eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro impôs as mãos sobre o paralítico e orou para ele. Orou fervorosamente, suplicando a Jesus as bênçãos para ele. E em seguida disse as palavras cheias de convicção: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico, segurando na mão direita de Pedro, levantou-se e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E diz o Evangelho, diz o Ato dos Apóstolos, que ele, saltando de alegria, pôs-se de pé. Então nós vamos ver aí o poder de Deus manifestando através dos seus discípulos. E nós vamos ver hoje o poder de Deus manifestando naquele que tem fé, seja no centro espírita, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, onde tiver um coração ligado a Deus e pedir em súplica, será atendido. Porque Jesus afirmou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. E tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, essa lição é da máxima importância, porque aquele homem deixou de ser um pendite, deixou de ser um necessitado e passou a manter-se com o seu próprio trabalho, com suas próprias conquistas, adquirindo assim a dignidade humana. E Jesus, é claro, não tenham mochilas, não ajunte riquezas, não tenha 2 túnicas, nem 2 alpacatas e nem bordão, porque ele está vestido, o calçado é necessidade, e o bordão para o apoio também é necessidade. E todos precisamos dele, porque estamos reencarnados, estamos no mundo material. Mas o excesso é prejudicial. Valorizar em demasia o ouro e a prata e o cobre, ou investir em valores acima do que é justo e necessário, é colocar em plano secundário o trabalho espiritual a ser desenvolvido. E quando nós colocamos em segundo lugar o trabalho espiritual e colocamos em primeiro lugar o dinheiro e a riqueza, aí nós perdemos a nossa sintonia com o alto. Muito bem. O tempo está já, eu acho que o tempo já está no limite, né? Eu não desejo prejudicar aí o andamento do estudo.
Temos ainda mais coisas para falar, mas eu acho que já ficou bem definido, né, bem claro para todos quem são, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu agradeço a paciência e a bondade de todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós não tivemos nenhuma pergunta, apenas alguns comentários. Comentário da Fátima, ela comentou lá que muito interessante as palavras sobre a postura dos pregadores, praticar o tratamento da cura e viver com humildade sem excessos materiais. E depois ela comenta que a pior sujeira é a moral. Não adianta manter as mãos limpas se o coração está cheio de impurezas. Perfeito. Belíssimas reflexões. Nós tivemos aí as ponderações da Fatinha, que deixou para a gente. Eu acho que a imagem minha, eu vou tirar, tá? Só a imagem, vou ficar com o áudio. O seu Mendes já leu aí. Eu agradeço mais uma vez, tá, Milton? Mais uma vez o seu estudo, a oportunidade que nos ofereceu. E tem alguns recadinhos para o pessoal aí. O primeiro deles fala do pessoal da assistência, agradecer a colaboração que foi feita durante a campanha. A gente tem que tirar os recursos para abastecer essas vagas. Não só as cestas básicas, mas também as cestas emergenciais das famílias que a gente está atendendo, né? Conforme todo mundo sabe, durante esse período da pandemia, a casa não deixou de amparar as famílias, tanto as famílias já cadastradas, quanto aqueles que recrutaram a assistência. Para isso, a casa continuou, né, são feitas ações, né, pode ser espécie, a gente vai deixar os canais aí para assistir essas contribuições, o Pix, né, ou a própria conta bancária, e também os alimentos, né, não precisa que pode deixar lá na casa, ou pode fazer através dos depósitos. A gente vai deixar aqui os depósitos para entregar lá, os dias que a gente pode comprar e receber. Leandro, seu som está picando e está falhando realmente. Eu gostaria de... O Leandro perdeu o som. Agradecer ao Milton pela participação, pelo estudo. Agradecer a todos pela presença nesse trabalho, né? E eu tenho um recadinho para passar, enquanto o Leandro conserta o microfone dele, é sobre aquelas pessoas que fizeram pedidos, né, no Festival de Tortas, né, que a semana que vem é a última semana, até o dia 22 estaremos ainda aceitando as solicitações, e aquelas pessoas que fizeram pagamento, né, que fizeram o pedido e ainda não obtiveram a resposta de confirmação da Celina, que pudesse passar para ela novamente no celular dela, no zap dela, aquele zap que está lá no chamado lá do festival, fizesse a comunicação novamente, porque ela andou perdendo alguns contatos, o telefone dela deu problema. Então, aqueles que fizeram o pagamento e que ainda não obtiveram a confirmação dela, que passasse para ela novamente, para que ela possa tomar conhecimento. Leandro, com você. O Leandro teve um problema sério lá, e nós, então, se chegar ao final do nosso... Não tivemos mais nenhuma pergunta, então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a Jesus pela participação que tivemos nesse estudo, a todos os presentes, que a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os corações, todas as famílias aqui representados, que esses estudos dessa noite, que essas orientações que foram dadas possam alcançar os nossos corações e que nós possamos começar a nos modificar, fazendo a nossa reforma íntima, melhorando o nosso proceder no dia a dia, para que possamos alcançar as glórias
a que estamos destinados pelo nosso Pai maior. Que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos que assim seja. a presença e até a próxima semana, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.